As doutrinas oraculares conhecidas são de grande riqueza e diversidade, e não raro também de grande complexidade, profundidade e, é claro, antiguidade também. Os oráculos não foram sempre recebidos com desprezo e ceticismo. Pelo contrário, inúmeras vezes os poderosos se cercaram do conselho dos videntes para gerir os seus interesses e mesmo as coisas do bem comum, cientes de que as forças do destino podem ser de algum modo aplacadas ou mesmo conhecidas de antemão. Não raro, sábios de reconhecimento universal por seus feitos pela humanidade, como um Leonardo da Vinci ou um Isaac Newton, também souberam prestar o seu próprio tributo aos ancestrais saberes da presciência das coisas. Um dos temas que vamos analisar aqui, sempre em termos mais ou menos gerais, diz respeito às grandes divisões dos mistérios oraculares, seguindo as classificações tradicionais da mística do masculino e do feminino, ou do mental e do psíquico, tal como do relativismo que, no final das coisas, existe nessa divisão tradicional dos mistérios. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Talvez a melhor forma de introduzir o estudante no importante tema dos oráculos, cuja extensão pode chegar a ser simplesmente inimaginável, ao se confundir até mesmo com todo o corpo dos saberes tradicionais, seja através da sua grande divisão formal em termos de sistemas e de energias, por assim dizer, sendo os sistemas mais masculinos, racionais e técnicos, e as energias mais femininas, intuitivas e devocionais. Assim, por um lado tem-se a organização de mapas ou roteiros simbólicos da evolução das coisas, enquanto que de outro lado prevalece o exercício da intuição ou da vidência direta. Tal coisa tende a caracterizar as formas de atuação do masculino e do feminino. Por causa da sua sensibilidade especial, as mulheres foram especialmente preparadas para atuar nas artes oraculares, surgindo assim as grandes linhagens de sacerdotisas e de pitonisas célebres. Já nos caminhos que exige maior ousadia e estratégia, conhecimento e desprendimento, naturalmente o homem tende a ser melhor sucedido. Muito embora essas duas correntes também atendam a um quadro de aperfeiçoamento e completação do conhecimento humano em geral, de modo que se trata de formas altamente complementares de atuação, de sorte que, em última análise, uma sempre leva a outra no equilíbrio final das coisas. Não obstante, tal dualismo do conhecimento e da praxis mística está bem caracterizado no budismo tibetano pela unidade de técnica e sabedoria, refletindo-se nas mandalas, ou antes nos tankas ou tecidos religiosos, através da frequente disposição de um sol e uma lua nos seus cantos superiores. No sincretismo brasileiro, o mesmo pode ser observado no corpo de cultos do Vale do Amanhecer, onde já no portal de entrada da sede central, em Planaltina, se observa a representação de ambos os astros para aludir ao conhecimento e à mediunidade. Independentemente do que for que se considere ali o conhecimento, fato é que o trabalho mediúnico realizado é muito interessante, pois busca-se atuar com planos elevados e várias hierarquias. Modo geral, a mediunidade tem seus próprios desafios, porque a sua qualidade depende naturalmente do refinamento espiritual do próprio médium. E com o conhecimento, tal coisa não difere muito naturalmente. Então, aqui já transparecem elementos mais esotéricos para a simbologia solilunar, quando se tenderia então a falar mais em termos de iniciações. Embora o tema dos oráculos tenha o seu fórum específico relacionado ao vaticínio, a grande verdade, porém, é que ele pertence e se integra ao grande conjunto do saber esotérico, ou mesmo do conhecimento humano geral. Não obstante, esta divisão é particularmente útil para a aproximação dos mistérios por parte dos próprios gêneros, uma vez que o homem é mais racional e a mulher é mais intuitiva. Porém, à medida em que a pessoa avança na senda,
as coisas tendem a se equilibrar, e a própria ideia de gênero se dilui numa espécie de androginato místico da alma, quando as fronteiras dos mistérios naturalmente se desfazem da mesma forma. Daí teremos também um grande fluir da intuição no ator masculino, como sugere o acesso aos chamados registros akáshicos por parte dos adeptos, tal como a grande capacidade intelectual também da parte da mulher, como pode revelar os trabalhos de uma Helena Blavatsky ou de uma Alice Bailey nos séculos XIX e XX. Os saberes oraculares acham-se parcialmente contemplados pelas chamadas artes liberais da Idade Média. Robert Fludd foi um dos maiores expoentes do Renascimento profundo na Inglaterra. Estudou com proveito exemplar as artes liberais da época, mas se interessou muito pelo próprio esoterismo. Se de um lado os tempos foram ampliando as disciplinas para atividades cada vez mais empíricas, Fludd voltou a valorizar as ciências da alma, e em especial as próprias artes divinatórias, catalogando-as em proveito das novas gerações. Muito embora a ideia que se tenha hoje das doutrinas divinatórias e oraculares esteja envolvida por uma espessa aura mística e supersticiosa, é bem sabido que muitas das antigas manifestações oraculares antigas estava simplesmente baseada na ciência, quero dizer, nas próprias ciências naturais, especialmente astronomia e meteorologia, numa época em que a própria humanidade se encontrava profundamente mergulhada na ignorância e na superstição. Nossos tempos se orgulham de serem ilustrados e de professar a ciência. No entanto, a humanidade segue bastante influenciada pelo subjetivismo das crenças, como é com efeito da sua própria natureza, e isto é tão mais verdadeiro em sociedades onde a ciência não criou raízes naturais através da história. Havia, contudo, da mesma forma, saberes que, embora imateriais, nem por isso eram menos precisos e científicos, porque se baseavam em analogias bem construídas, indo do geral para o particular ou do universal para o específico, não sendo daí simples superstições, mas realidades com amplo respaldo na própria história e na experiência das coisas. O que devemos considerar como geral neste caso? A ideia corrente é que o geral decorre do chamado macrocosmo, quando na realidade a boa e verdadeira tradição trata muito antes dos arquétipos ocultos, na forma, por exemplo, da geometria sagrada. No campo psíquico, sobressai-se naturalmente a citada mediunidade, que na antiguidade era conhecida também como necromancia, por buscar informações junto a espíritos de mortos. Ligado a isto estão as diversas formas de cultos à ancestralidade, como espíritos guardiães, orientadores e protetores. As práticas da mumificação e a organização de altares e lugares de culto a deuses tutelares estão diretamente relacionados a tudo isto. Consta que os melhores médiuns estão consagrados a uma dada divindade, para poderem desta forma aperfeiçoar ao máximo o seu próprio contato com o universo daquele arquétipo. Por isso, havia templos na Grécia e em Roma com oráculos dedicados a deuses específicos, os quais eram então consultados segundo as necessidades em questão, como guerras, colheitas, espiritualidade, etc. Infelizmente, a humanidade tende ao adormecimento, à ignorância das suas possibilidades e da necessidade de despertar para as coisas superiores e até daquelas meramente sociais. Nesse sentido, o uso dos oráculos tem sido uma das formas dos sábios despertar as sociedades para as coisas. Os videntes a miúde se valeram da dramaturgia para chamar a atenção sobre os seus saberes e vaticínios, e aquilo que se registra no Velho Testamento por parte dos seus profetas é apenas um exemplo de práticas universalmente difundidas, e que mais tarde deram lugar também ao teatro grego. Os grandes oráculos atuam especialmente na esfera coletiva. A preocupação extrema com o destino pessoal representa uma anomalia das épocas de crise moral da humanidade, quando as sociedades estão desagregadas, o sentido coletivo debilitado
e a concorrência prevalece acima da cooperação. De qualquer forma, sempre resta a admoestação das pessoas se dedicarem mais ao todo, ao próximo, ao espírito e ao amanhã, a buscarem a verdade e a compartilharem os bons conhecimentos, especialmente aquilo que pode ser realmente útil para todos. Em última análise, seja mental ou psíquico, toda forma de oráculo resulta em sabedoria. E o destino das coisas sempre tem muita relação com o conhecimento que temos ou não da sua natureza e do controle e da direção que outorgamos aos nossos próprios caminhos. Obrigado por prestigiar o canal. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like para que o nosso trabalho possa crescer e alcançar mais pessoas.